Oi, projetinho de agente especial! Eu sou a Gi, autora do romance policial Coreia Killer, e hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre as vítimas do Homem Invisível. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like para apoiar sua autorinha do coração aqui. Porque esse vídeo deu muito trabalho, assim como todos os outros. E é isso, eu espero que vocês gostem. Bora lá! No dia 5 de janeiro de 2022, a polícia local de Scottsdale, no Arizona, recebeu um chamado. Civis relataram encontrar o corpo de um homem de aproximadamente 30 anos já sem vida em uma viela por trás do centro histórico de Scottsdale. Logo que a polícia local chegou à cena do crime, eles isolaram toda aquela área, mas como pedestres já tinham circulado por lá, ela já havia sido contaminada, o que acabou prejudicando um pouco o processo de investigação da primeira vítima do Homem Invisível, que até o momento não era determinado como Homem Invisível e nem visto como um serial killer. Então eu vou apenas chamá-lo de ou assassino ou o criminoso. Mesmo com todas as tentativas da polícia em manter o caso em sigilo, a vida da vítima infelizmente veio a público. Lee Soo-ho era um mecânico de até então 34 anos, com descendência asiática, que trabalhava em um local bem próximo onde ele morava, que por sinal não era tão longe de onde seu corpo foi encontrado. Quando a polícia chegou ao local do crime, eles encontraram o corpo de Lee Soo-ho sentado ao lado do depósito de lixo. Soo-ho era um homem adulto, viúvo, sem filhos, que morava sozinho quando foi assassinado. Segundo os relatos da autópsia, seu corpo havia sido preservado, limpo e bem cuidado pelo assassino. Inclusive, não havia sinais de abuso. As únicas marcas encontradas em seu corpo eram bem peculiares. Seu dedo indicador da destra, esse aqui, mão direita, aí pode estar aparecendo como a mão esquerda, mas é a mão direita, tá? Dedo indicador amputado, sem contenção de sangue. O corte feito para amputar o indicador da vítima foi limpo e preciso. Então isso já deu a indicação de que o assassino tinha algum conhecimento em anatomia humana. Além dessa marca do corte do indicador, houve a projeção de um X sobre a boca da vítima, feito com o sangue escorrido do corte do indicador. Não bastando isso aí, né, já para ser um caso completamente diferente do comum, houve a injeção de uma substância desconhecida no lóbulo, esse pazinho aqui, no lóbulo da orelha da vítima, e essa substância reproduziu efeitos de dormência, relaxamento muscular, congelamento sanguíneo e paralisia celular. Que substância era essa? Nem os químicos laboratoriais descobriram até agora. A data estimada de sua morte pelos médicos legistas foi de apenas 2 dias antes de seu corpo ser encontrado, aproximadamente no dia 3 de janeiro. Feitas as investigações sobre o crime e o estudo do corpo da vítima e do caso, sem pistas, sem rastros, a polícia local de Scottsdale ficou de mãos atadas. Isso até um segundo corpo ser encontrado. O corpo de um caminhoneiro de 38 anos foi encontrado por civis no dia 26 de janeiro, sentado no banco do motorista de seu próprio veículo, no estacionamento de um posto abandonado onde ele costumava passar as noites quando viajava para trabalhar. Esse estacionamento do posto abandonado ficava localizado na Rota 06, em Phoenix, Arizona. Identificado como a segunda vítima desse assassino aí, Jason Miller, ele era casado e tinha 2 filhos, sendo um menino mais novo de 5 anos e uma mais velha de 11 anos. Assim como a primeira vítima, ele também tinha descendência asiática e as marcas encontradas em seu corpo também condiziam com as encontradas na primeira vítima, sobre a amputação do indicador, a projeção do X. E a única coisa que diferenciava ele da primeira vítima foi o local onde a injeção foi aplicada. Dessa vez, a injeção foi aplicada na dorsal do seu pé esquerdo, que é essa parte de cima, aqui, só que do pé. Nos relatos da autópsia, sua morte está estimada como aproximadamente 6 dias antes de seu corpo ser encontrado. Ou seja, lá para o dia 20 de janeiro, que é
um tempinho assim grandinho para alguém que foi descartado em um local público, em um local aberto, como se não tivesse nada a ser escondido, né? Como se ele quisesse ser achado. E mesmo com todas essas novas informações, a polícia ainda não conseguiu encontrar nenhuma nova pista sobre o assassino, nenhum rastro deixado por ele. E como já era de se esperar, ele não demorou muito para fazer uma terceira vítima. No dia 5 de fevereiro, o corpo do estagiário em pediatria de Hyun Johnson foi encontrado pelo seu irmão mais velho em seu próprio apartamento, sem vida. O apartamento era localizado em Austin, no Texas, e o corpo dele foi encontrado apenas 4 horas após ele ter sido assassinado. Um tempo muito curto. Ji-hyun fazia estágio na clínica Olin de pediatria e ele também era descendente de asiáticos e recebeu do assassino o mesmo tratamento que as outras vítimas. A única coisa que o diferenciava foi o local onde a injeção havia sido aplicada, que foi no músculo reto femoral da perna direita, que é o que a gente chama de coxa. E apesar da segurança do condomínio Três Santas, onde o Ji-hyun morava, a polícia não conseguiu nenhum resultado com as imagens de câmeras de segurança. As câmeras de vigilância não tinham nada, absolutamente nada sobre o assassino e também nenhuma testemunha. Vamos combinar que isso é bem estranho, né? Com 3 vítimas já feitas, o caso parecia afundar cada vez mais, até que a unidade de El Paso, do FBI, né, o Escritório de Investigação Federal, resolveu tomar o caso. Já se tratava de um assassinato em série, denominando o autor dos crimes como o Homem Invisível. E ainda nesse ritmo, o nosso assassino fez uma nova vítima. Jung Seung-jun era um jovem intercambista que estava trabalhando de babá na casa de sua host family, em Knoxville, no Tennessee. Ele nasceu na Coreia do Sul, onde vivia antes de começar a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Seu corpo foi encontrado pela polícia local, deitado sobre o piso de uma quadra de esportes abandonada, próxima à residência de sua host family, no dia 17 de fevereiro, cerca de 7 horas após ter sido assassinado. A autópsia feita também revelou que a assinatura do autor do crime foi encontrada nessa vítima e a injeção também aplicada em um local diferente, dessa vez no músculo braquial do braço esquerdo da vítima. Agora, com 4 vítimas encontradas, a unidade de El Paso se uniu com a de Knoxville para tentar encontrar relações entre todas essas vítimas e montar um perfil do criminoso mais elaborado que eles conseguiam. Mas mesmo unindo forças da unidade de El Paso, de Knoxville, com os policiais locais do Arizona, que cuidaram do caso das primeiras vítimas, ainda não haviam andado para frente e o perfil do criminoso continuava com poucos detalhes. Mais uma vez, a equipe investigativa se encontrava perdida, porque não tinham rastros, não tinham pistas, não tinham testemunhas, não tinha nada que se ligasse ao assassino, além das vítimas encontradas e sua assinatura. Ainda mantendo a investigação em sigilo, a equipe investigativa se recusou a levar muitos detalhes a público, o que acabou preocupando um pouco a população, né? É normal você estar em um local onde está tendo um assassinato em série e ter medo de ser a próxima vítima, né? E a polícia não liberar informações sobre o assassino. Então isso acabou deixando a população muito furiosa e amedrontada. A única coisa que havia vindo a público era que o assassino estava em busca de vítimas com sangue ou descendência asiática, né? De preferência sul-coreanas, para serem suas vítimas. E também algumas características assim bem vagas sobre o perfil dele. Seu porte físico, sua altura estimada e algumas características faciais comuns, né? Para que ele se misturasse entre a população sem ser percebido como suspeito, ele precisava ter características faciais comuns. Com toda a repercussão desse caso, a diretoria do FBI acabou ficando preocupada, né? E resolveu planejar a montagem de uma equipe especial para tomar a investigação. Reunindo os coordenadores de várias repartições, né, de vários departamentos da FBI, de outros estados, eles decidiram em conjunto selecionar um grupo de agentes, né, dos melhores agentes, para montar essa equipe. A ideia central, um pouco preconceituosa, acredito eu, né, eu não sei vocês, mas
foi escolher pessoas com um perfil parecido com o das vítimas do Homem Invisível, buscando eles pela característica central, descendência sul-coreana. Sem esperar muito pela ação do escritório de investigação, o Homem Invisível continuou atuando pelos estados, fazendo novas vítimas. Dessa vez em Virgínia, o corpo de um garoto jovem foi encontrado no balcão 2 do restaurante Montclair, onde ele trabalhava, por um grupo de funcionários apenas 2 horas após o estimado de sua morte, no dia 9 de março. Dom Rei Rodrigues, de apenas 20 anos, cursava o ensino superior enquanto trabalhava como garçom e morava com seus pais e sua irmã mais nova, não muito distante dali. Sua mãe, Choyena, ela era asiática, sul-coreana, casada com um homem norte-americano, o que tornava Dom Rei uma potencial vítima do nosso Homem Invisível. Só de analisar essas informações aí, a gente já percebe que ele não tem um perfil assim tão específico, para além das características principais de suas vítimas, né? Você pode ver que tem uma oscilação aí nas idades, nas profissões, nos relacionamentos, em tudo o que envolve as vítimas, né? Tem diferenças muito grandes. Alguns são solteiros, outros casados, viúvos. Um de 34 anos e agora um de 20, bem mais novinho. Então, assim, são vítimas muito diferentes entre si. E a característica mais marcante, que tem entre elas é o fato da descendência sul-coreana. Sua autópsia seguiu a mesma linha que a das demais vítimas, com a assinatura do serial killer e a injeção aplicada aqui na falange distal, essa partezinha aqui de cima, polegar da vítima. O corpo limpo e preservado, como em todas as vítimas, e nenhuma informação sobre a substância misteriosa aplicada no corpo das vítimas. Nenhum rastro, nenhuma pista, nada. Nenhum químico conseguia descobrir o que era aquela substância que deixava as vítimas dormentes, que deixava elas relaxadas, que fazia com que o sangue congelasse, que as células paralisassem. Então, a polícia estava assim, louca já, Os investigadores sem saber o que fazer, O que é essa substância? Por que ninguém consegue descobrir o que é que ela é, do que ela é composta e apenas o que é que ela causa no corpo das vítimas. E falando de todas as vítimas num geral, os familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, todas as pessoas próximas que conheciam as vítimas sempre relatavam que elas eram pessoas boas, de histórico bom, Não tinham passagem pela polícia, nada, absolutamente nada assim, de ruim para falar sobre elas. Não sabiam se eles haviam se metido, discutido com alguém, brigado com alguém, não conheciam ninguém que poderia cometer um crime desses com elas, E aí fica o questionamento: quem será essa pessoa que está fazendo tantas vítimas por aí, sem deixar nenhum rastro, passando despercebido pela população e pela polícia e os agentes federais? Para tentar resolver essa questão aí, a diretoria do FBI finalmente mandou a ordem para os coordenadores das repartições do FBI para solicitar a montagem imediata dessa equipe especial. E sobre isso eu vou lhe contar no próximo vídeo. Então fica ligado. Beijo e até já!